Olá, crianças! Vamos começar mais uma aula de geografia? O nosso assunto de hoje é sobre os indígenas brasileiros na atualidade. O aumento da população indígena brasileira. Sabe-se que entre o ano de 1500 e a década de 1970, a população indígena brasileira diminuiu de forma acentuada. Nesse período, muitos povos desapareceram por causa de doenças trazidas pelos não-indígenas e nos combates contra a escravidão. Além disso, vários povos foram expulsos de suas terras. Mas, da década de 1980 em diante, observa-se o sinal de mudança relacionada à realidade. A partir de 1991, o IBGE passou a incluir os indígenas no Censo Demográfico Nacional. Isso possibilitou conhecer a evolução da população indígena brasileira. Observe na tabela ao lado que a população indígena do Brasil vem aumentando. No ano de 1991, o número de pessoas era 294.131. No ano de 2000, 734.127 e no ano de 2010, 817.963. Embora a população indígena tenha crescido nas últimas décadas, conforme destacado nos dados da tabela, Brasil, população indígena, existem povos cuja sobrevivência física e cultural se encontra extremamente ameaçada por conta principalmente do baixo número de indivíduos. Entre os fatores que contribuíram para esse aumento, destaca-se a melhoria no serviço de atendimento médico aos indígenas, que ajudou a diminuir a mortalidade entre esses povos. Essa imagem mostra indígenas Caiapó, no município de São Félix do Xingu, estado do Pará, no ano de 2016. As terras indígenas. Atualmente, a maior parte dos povos indígenas vive em terras indígenas que correspondem às áreas por eles habitadas de acordo com seu modo de vida e seus costumes. Outros povos vivem em cidades. Nas terras indígenas, os povos indígenas desenvolveram suas atividades e, ao mesmo tempo, garantem a preservação dos recursos naturais necessários à sua sobrevivência. A demarcação de terras indígenas. A demarcação de terras habitadas pelos indígenas é o reconhecimento oficial do governo de que a posse e o uso dessas terras são exclusivos dos indígenas e de seus descendentes, mas nem todas as terras habitadas pela população indígena estão demarcadas. De acordo com a Constituição de nosso país, o governo brasileiro tem o dever de demarcar e de proteger as terras indígenas. O órgão governamental responsável por demarcar as terras indígenas e protegê-las é a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Essa situação representa o risco à sobrevivência dos indígenas, que podem ver suas terras invadidas por grupos não indígenas. Além disso, a demarcação das terras é uma maneira de proteger os indígenas e o modo de vida deles. Vista de aldeia indígena Caipó, no município de São Félix do Xingu, estado do Pará, em 2016. A atual população indígena brasileira, segundo resultados preliminares do Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, é de 817.963 indígenas, dos quais 502.783 vivem na zona rural e 315.180 habitam as zonas urbanas brasileiras. Este censo revelou que em todos os estados da Federação, inclusive do Distrito Federal, há populações indígenas. A FUNAI também registra 69 referências de índios ainda não contados, além de existirem grupos que estão requerendo o reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão federal indigenista. A invasão de terras indígenas. Nos dias atuais, os indígenas têm enfrentado diversos problemas. As invasões de suas terras e os conflitos pelas posses delas são exemplos de problemas que ameaçaram o modo de vida e a sobrevivência dos povos indígenas, com o objetivo de explorar economicamente as terras indígenas e expandir os negócios. Grandes empresas agropecuárias, mineradoras e madeireiras sobrepõem seus interesses às necessidades dos indígenas, para quem a terra apresenta a manutenção de seu modo de vida e sua sobrevivência. Combater essas invasões e proteger as terras indígenas, garantindo a preservação dos recursos ambientais necessários à sobrevivência dos povos indígenas, é responsabilidade do governo. A demarcação das suas terras representa apenas um passo para isso.
A terra é fundamental para a manutenção de modo de vida dos povos indígenas e, por isso, o governo deve intervir a fim de impedir a ação de invasores interessados em explorar os recursos naturais dessas áreas. Bom, crianças, espero que vocês tenham aprendido. Façam suas atividades e até a próxima. Bons estudos!